Bom, eu vou iniciar. Vou ler a lição 75 do livro Fonte Viva, título Administração. Posso, né, Mônica? Dá conta de tua administração. Jesus, em Lucas, capítulo 16, versículo 2. Na essência, cada homem é servidor pelo trabalho que realiza na obra do Supremo Pai. E, simultaneamente, é administrador, porquanto cada criatura humana detém possibilidades enormes no plano em que moureja. Mordomo do mundo não é somente aquele que encanece os cabelos à frente dos interesses coletivos, nas empresas públicas ou particulares, combatendo tricas mil, a fim de cumprir a missão a que se dedica. Cada inteligência da Terra dará conta dos recursos que lhe foram confiados. A fortuna e a autoridade não são valores únicos de que devemos dar conta hoje e amanhã. O corpo é um templo sagrado. A saúde física é um tesouro. A oportunidade de trabalhar é uma bênção. A possibilidade de servir é um obséquio divino. O ensejo de aprender é uma porta libertadora. O tempo é um patrimônio inestimável. O lar é uma dádiva do céu. O amigo é um benfeitor. A experiência benéfica é uma grande conquista. A ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de ajudar os menos favorecidos de recursos ou entendimento é valiosa. O chão para semear, a ignorância para ser instruída e a dor para ser consolada são apelos que o céu envia sem palavras ao mundo inteiro. Que fazes, portanto, dos talentos preciosos que repousam em teu coração, em tuas mãos e no teu caminho? Vela por tua própria tarefa no bem, diante do Eterno, porque chegará um momento em que o poder divino te pedirá: dá conta de tua administração. Vamos agora, então, fechar nossos olhos. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, esse Pai maravilhoso que olha por nós a cada instante. A Jesus, que é o nosso modelo de vida, de evolução. A Maria, nossa mãe, que está sempre nos cobrindo com um manto de amor, de caridade, de carinho. Pedir pela nossa irmã Ciete, que veio aqui nos trazer o estudo dela, que ela possa ser inspirada nessa palestra de hoje e que possamos estar abertos a tudo que ela vem nos trazer, possamos usar toda essa mensagem, todo esse estudo no nosso caminhar. Obrigada, Pai, por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia. Hoje nós vamos vamos fazer um passeio, né, sobre várias histórias de superação. Histórias de pessoas como nós, fique bem claro, que conseguiram vencer a si mesmos. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, como é que é definido os bons espíritas? Reconhece-se um verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz para dominar suas más inclinações. Foi justamente isso que essas pessoas fizeram. Elas venceram suas más inclinações. Elas não desistiram nunca. Então, o que é a superação? Superação é a capacidade de enfrentar e vencer
obstáculos, dificuldades e limitações. Qual a importância da superação? Promover o crescimento pessoal, fortalecer a autoestima, inspirar outras pessoas e desenvolver resiliência e perseverança. Quem nunca passou por esses desafios na vida? Tá? Problemas financeiros, doenças e limitações físicas, perdas emocionais, dificuldades profissionais, barreiras educacionais, conflitos familiares. Como é que a gente desenvolve essa resiliência? Cultivando pensamento positivo, estabelecendo metas realistas. Não adianta nós querermos dar um passo maior do que a nossa perna, alcançarmos algo que nosso braço não alcança. Então, são doses homeopáticas, realistas, a um passo de cada vez. Buscar apoio em amigos e familiares, praticar o autocuidado, aprender com os fracassos, né, que já passamos por vários e provavelmente teremos ainda outros, e manter a perseverança. Histórias inspiradoras que a gente vê na televisão, né? Uma jovem que superou a pobreza, se formou em medicina, um atleta que voltou a competir após uma grave lesão, uma mãe solo que criou seus filhos e fundou seu próprio negócio, um idoso que aprendeu a ler e escrever aos 70 anos. Então, são coisas que muitas vezes nós achamos que é simples, mas a gente não sabe o que cada um, o esforço que cada um faz para dar um passo. Né? Então, nós temos que realmente ter essa empatia e não julgarmos nunca. E não podia começar por outro que não, São Francisco, o mentor da nossa casa. A história de superação de São Francisco de Assis é uma das mais belas transformações já vividas por alguém. Ele não nasceu santo, ele tornou-se santo lutando contra si mesmo, contra seus medos, seus apegos e até contra as expectativas da própria família. É uma história que inspira porque mostra que a verdadeira riqueza não está no que se possui, mas no que se é. O jovem sonhador e vaidoso. São Francisco, ele nasceu numa família rica, né, dos Bernadones. Era alegre, generoso, mas também vaidoso, amante de festas, sedento por glória e desejoso de se tornar cavaleiro. Ele queria ser admirado, quem não quer? Seu maior sonho era conquistar fama no campo da batalha. Mas a vida tinha outros planos para Francisco. A guerra que o quebrou por dentro. Ao ir para a guerra, Francisco é capturado e passa um ano preso em condições duríssimas. Ali, a vaidade começa a ruir. Ele adoece, volta para casa fraco, frustrado e sem rumo. É nesse período que começa a ouvir uma voz interior que inquieta. Francisco, a quem você quer servir? A superação começa quando ele percebe que está vivendo para aplausos e não para a verdade. Como a gente tem no Evangelho, né, que é a nossa bússola, conhecer a verdade e a verdade nos libertará. Então, é preciso que a gente conheça a nossa verdade. É preciso que a gente conheça o nosso lado escuro, as nossas sombras. Porque só conhecendo é que a gente pode melhorar, a gente pode lutar e vencer. Rezando na igrejinha de São Damião, Francisco ouviu: Francisco, reconstrói a minha igreja. E ele levou o pé na letra, né? E começou a restaurar igrejas em ruínas com as próprias mãos. E para isso, ele vendeu tecidos na loja do pai, que gerou um conflito enorme. Seu pai o levou diante do bispo, exigindo que ele devolvesse tudo.
E Francisco fez algo radical. Ele devolveu até as roupas do corpo. Ele ficou nu, dizendo que agora só chamaria Deus de Pai. Foi o momento mais profundo de sua superação, romper com apego às riquezas e a aprovação familiar. A vida nova, pobreza, simplicidade, mas alegria. Porque não é porque você é pobre, não é porque a verdadeira riqueza está dentro de você. E é isso que te traz felicidade, é isso que te traz alegria. E ele passou a viver sem posses, sem ambições, sem medo, com uma alegria que contagiava a todos. Ele superou a necessidade de controle e segurança. Descobriu que a verdadeira liberdade nasce quando nada nos prende. Ele fundou a Ordem dos Frades Menores, inspirando milhares a viverem o Evangelho de forma radical. A comunhão com toda a criação. Então, Francisco, ele via Deus em tudo, tanto que ele chamava todos de irmão, né? Irmão Sol, irmão Lua, os animais, né? Os pobres, os doentes, todos eram irmãos. Somos irmãos em Deus, temos um Pai só. Sua superação espiritual o levou a uma sensibilidade única. Ele não queria dominar o mundo, mas cuidar dele. A marca do amor. Nos últimos anos, recebeu os estigmas, as marcas da paixão de Cristo e viveu com dor intensa, mas sempre em paz. Morreu pobre, frágil, mas livre. Tendo superado, pulou uma esse aqui. Esse que é o marco realmente da transformação dele, que é o encontro com o leproso. Um dos momentos mais marcantes da sua conversão foi quando encontrou um leproso na estrada. Francisco, assim como a grande maioria, né, tinha horror à lepra, era seu maior medo. Mas algo o impulsionou a descer do cavalo e abraçar aquele homem. Um gesto que rompeu uma barreira interna. Ele superou o nojo, o medo e o orgulho. Descobrir que o amor verdadeiro exige coragem. Quando a gente precisa descobrir quem é o leproso na nossa vida, qual é esse sentimento que a gente precisa abraçar. Então, isso foi extremamente importante. Então, o legado da superação de São Francisco de Assis, ele nos ensina que superar não é vencer os outros, mas vencer a si mesmo. A gente tem que ser melhor hoje do que fomos ontem, não é ser melhor do que fulaninho e beltraninho. A gente não vive para se comparar a outro, mas a nós mesmos, né, com a nossa própria evolução. Então, ele venceu o orgulho, o medo, o apego, a vaidade, a necessidade de reconhecimento. Então, Francisco se tornou grande justamente porque escolheu ser pequeno. Agora, eu escolhi 3 homens, 3 mulheres, 4 homens e 3 mulheres. Então, agora, uma mulher, Santa Rita de Cássia. A história de superação de Santa Rita de Cássia é daquelas que tocam fundo, porque mostra uma mulher que enfrentou dores que teriam destruído muita gente. Mesmo assim, escolheu a paz, a fé e o perdão. Ela não se tornou santa apesar do sofrimento, mas através do sofrimento. Então, desde jovem, desde pequena, ela tinha o coração voltado para Deus. Ela nasceu em 1381, na Itália, e desde pequena desejava a vida religiosa. Mas naquela época, as mulheres já tinham que se casar, né? Então, ela, obediente, aceitou casar-se. E foi aí que começou a sua grande cruz. Por quê? O casamento marcado pela violência. Seu marido, Paolo Mancini, era agressivo, impulsivo e envolvido em brigas e vinganças familiares. Rita viveu anos de humilhação, tentando manter a paz dentro de casa. Ela não revidava, mas também ela não se endurecia.
Ela não perdia a fé. Sua superação foi não deixar o sofrimento transformá-la em alguém, uma pessoa amarga. Com o tempo, sua mansidão tocou o coração do marido, que mudou de vida. Mas a paz, infelizmente, durou pouco. Paulo foi assassinado por inimigos e os 2 filhos de Rita, adolescentes inflamados pela cultura de vingança, queriam retribuir o crime. Imagina isso para uma mãe, ainda mais uma mãe com esse coração de devoção a Deus. Então, Rita enfrentou o maior medo de uma mãe, ver os filhos se perderem pelo ódio. Ela rezou, pedindo que Deus os protegesse do pecado. E, segundo a tradição, ambos adoeceram e morreram antes de cometer a vingança. Foi uma dor imensa, mas Rita escolheu confiar e não se revoltar. Recomeço no convento. Viúva e sem filhos, Rita tentou entrar no convento das agostinianas. Foi recusada 3 vezes, não por falta de virtude, mas porque sua família e a do assassino ainda estavam em conflito. Então Rita fez o impensável. Promoveu a reconciliação entre as famílias inimigas, algo considerado impossível na época. Foi então aceita no convento, já que não tinha mais esse litígio. Sua superação aqui foi curar feridas que não foram causadas por ela, mas que ela decidiu não perpetuar. A marca da paixão de Cristo, ela, assim como Francisco, ela também recebeu o estigma. Pediu a Deus para participar do sofrimento de Jesus e recebeu o estigma, uma ferida profunda na testa, como se fosse um espinho da coroa de Cristo. Viveu anos com dor, isolamento e incompreensão, mas sempre com serenidade. Santa Rita é conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, a mulher que transformou violência em paz, a mãe que lutou pela alma dos filhos, a esposa que respondeu ao ódio com mansidão, a religiosa que viveu o amor até o fim. Sua superação não foi apenas suportar sofrimentos, foi transformá-los em amor ativo, em reconciliação e em esperança. E é isso muitas vezes que nós mães fazemos. Nós oramos pelos nossos filhos, nós lutamos por eles para que eles não se percam, para que eles sigam o caminho reto. E essa história de Santa Rita de Cássia é uma história extremamente inspiradora. Nosso Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que depois se transformou em apóstolo Paulo. Então, para quem não leu, eu sugiro fortemente que leiam Paulo e Estevão. Chico uma vez contou que estava no avião e veio um bispo de Roma pediu autógrafo dele com o livro Paulo e Estevão, porque eles diziam que eles liam no Vaticano, eles leem Paulo e Estevão, que é um dos únicos livros que fala sobre a vida de Paulo. Então, leiam porque é maravilhoso. Então, a história de Saulo de Tarso, Tarso porque foi onde ele nasceu, é uma das mais impressionantes narrativas de superação, transformação interior e mudança radical de vida em toda a tradição cristã. Ele mostra que ninguém está longe demais para recomeçar. Isso é maravilhoso. E não importa se você tem 1 ano, se você tem 100 anos. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para mudar. É uma escolha que você faz. Não importa a idade que você tenha. O perseguidor implacável. Porque ele era um perseguidor implacável. Porque ele era mau? Não. Antes de ser conhecido como Paulo, Saulo era um judeu fariseu extremamente zeloso, um estudioso brilhante, convicto de que os cristãos eram uma ameaça à fé judaica. Ele acreditava sinceramente que perseguir os seguidores de Jesus era um serviço a Deus. E por isso, ele prendia cristãos, ele autorizava perseguições, ele estava presente quando Estevão foi apedrejado. Então, Saulo não era malvado, ele era cego pela própria certeza. E a gente tem que ter cuidado com isso, das certezas absolutas que a gente carrega. Eu tenho certeza
né? Eu sou taurina. Dizem que taurina é teimosa, né? Que dá um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Então, assim, porque, né? Não. Então, tem até uma frase assim: eu não quero ter razão, eu quero ser feliz. Então, a certeza, muitas vezes, é cega. Então, era isso que acontecia com Saulo. Ele tinha tanta certeza naquilo que, para ele, aquilo era um serviço realmente a Deus. O encontro que virou sua vida do avesso. A caminho de Damasco, pronto para aprender mais cristãos, Saulo é surpreendido por uma voz intensa, por uma luz intensa e uma voz que fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esse momento o derruba, literalmente. Ele cai de joelhos. E espiritualmente. Ele fica cego por 3 dias, vulnerável, dependente e silencioso. É o início de sua quebra interior, ponto onde toda a superação começa, quando a vida nos obriga a parar e rever tudo. Ananias, um cristão, que como todos, né, tinha medo de Saulo, recebe de Deus a missão de ir até ele, e ele obedece e põe as mãos sobre Saulo, e algo como escamas caem dos olhos dele. Saulo recupera a visão, mas agora ele enxerga o mundo de outra forma. Então aí ele é batizado, ele abandona a perseguição e ele começa a anunciar justamente aquilo que combatia. Esta é a virada, ele supera o próprio passado. Isso é muito importante. O seu passado não te define. O seu passado passou. A gente tem que aprender com ele, não esconder, mas aprender e seguir em frente, sem negar quem foi, mas transformando sua história em testemunho. E é uma superação contínua. Orai e vigiai continuamente, porque no próximo passo você pode cair. Então você tem que estar vigilante, tem que ser uma coisa contínua. A conversão, logicamente, não resolveu tudo. Aliás, criou muitos outros problemas. Paulo enfrentou desconfiança dos cristãos, perseguições dos antigos aliados, prisões, naufrágios, fome, açoite, incompreensões, mas ele não desistiu, porque desistir para essas pessoas não é uma opção. Sua superação foi diária, não um evento único. Ele se tornou missionário incansável, escritor de cartas que moldaram o cristianismo, cartas fantásticas, né? Porque a grande preocupação dele, ele sentado na igreja chorando, falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir difundir o evangelho? Jesus falou com ele, escrevendo, escreva. Então, daí nasceram as cartas que foram enviadas para as mais diversas comunidades. Então, escritor de cartas que moldaram o cristianismo, ponte entre culturas, né? Porque como o judeu, né, os judeus, né, e os leigos, né, e os, como é que chamava mesmo? Hã? Os gentios, obrigada. Então, fazendo, e também, como ele era um grande estudioso, ele conhecia muito bem o Velho Testamento, né? A história dos profetas. Então, ele utilizava todas aquelas histórias para justificar, para exemplificar também nas suas cartas o que Jesus veio trazer. Então, símbolo de Deus, que Deus escreve por linhas tortas. Eu não concordo com isso. Acho que Deus escreve tudo certo por linhas certas. A gente usa isso, mas é isso. O legado da superação. A história de Saulo mostra que ninguém é definido pelo seu passado. A verdade pode nos derrubar, mas também nos levanta. A maior batalha é contra nós mesmos. A transformação começa quando deixamos Deus agir onde somos mais frágeis. Paulo não foi perfeito, mas foi inteiro, corajoso e disposto a recomeçar. E isso o tornou gigante. Agora mais uma mulher? Santa Teresa de Calcutá.
A história de Santa Teresa de Calcutá é uma das mais impressionantes, porque sua maior luta não foi externa, foi interior. Ela enfrentou um silêncio espiritual profundo, dores físicas, incompreensões e pobreza extrema, mas escolheu amar até o fim. É uma história que mostra que a verdadeira santidade nasce da fidelidade e não da facilidade. Uma jovem com um chamado ardente. Ela nasceu como Agnes Concha Ojaxiu, na Albânia. Teresa sentiu desde cedo o desejo de servir a Deus. Aos 18 anos, ela deixou definitivamente a família e entrou para as Irmãs do Loreto, indo para a Índia como missionária. Tanto que recebeu o nome, né, da cidade onde ela ficou, né, na Índia, em Calcutá. Era uma jovem tímida, mas com uma coragem silenciosa. A professora querida que vivia com simplicidade. Durante quase 20 anos, Teresa foi professora e diretora de escola em Calcutá. Viu uma vida religiosa estável, respeitada e organizada. Mas quem é feliz assim? Quem que é feliz com tudo isso, tudo bonitinho? Não, né? Algo dentro dela inquietava. O sofrimento dos pobres que viviam do lado de fora do muro da escola. Ela sentia que Deus a chamava para algo ainda mais radical. O chamado dentro do chamado. Em 1946, durante uma viagem de trem, Teresa teve uma experiência espiritual profunda. Sentiu que Jesus lhe pedia: vai e cuida dos mais pobres entre os pobres. Era um pedido claro, mas humanamente impossível. Será? Não para Teresa. Teresa não da minha mãe, né, inclusive. Então, sem dinheiro, sem apoio, sem segurança, sem saber o que encontraria. Mas mesmo assim, ela disse sim. E muitas vezes nós dizemos não dando desculpas. Ah, não, quando eu me aposentar, eu faço. Ah, não, quando eu tiver dinheiro, eu dou. Ah, quando eu. Então, quem não quer, arranja desculpa para tudo. Quem quer, arranja solução e diz sim. Foi o que Teresa fez. Essa foi sua primeira grande superação. Abandonar o conforto da vida religiosa para viver entre os miseráveis. A pobreza extrema e o início solitário. Teresa começou sozinha, para você ver que uma pessoa faz diferença. Tem aquela história, né, do passarinho que está tendo incêndio na floresta. Aí o passarinho vai lá no rio, pega e vai e joga lá água. Aí vem um, você está fazendo isso, não faz nenhuma diferença. Faz. Eu estou dando a minha parte. É pequena? É, mas é o que eu posso fazer. Tá de acordo com o que eu posso fazer. E as pessoas ficam realmente arranjando desculpas para tudo. Então, ela começou sozinha nas ruas de Calcutá, ensinava crianças pobres escrevendo letras na terra, cuidava de doentes que ninguém queria tocar, dormia em condições precárias. Muitas pessoas a chamavam de louca, outras a rejeitavam. Algumas autoridades tentaram impedir seu trabalho, mas ela não desistiu. A noite escura da alma. Pouca gente sabe, mas Teresa viveu décadas sentindo a ausência interior de Deus. Ela descrevia um vazio, silêncio, uma escuridão espiritual, uma sensação de abandono. Eu sei muito bem o que é isso. Eu, durante muito tempo, eu me sentia sozinha, abandonada. E aí foi justamente, né, estudando, né, procurando me conhecer, vendo que realmente a gente não está sozinho. Então, é preciso se conhecer, é preciso estudar. Né? E você vê que, apesar desse vazio, né, dessa ausência interior de Deus, ela continuava sorrindo, servindo e amando. Então, muitas vezes você vê a pessoa sorridente, alegre, você não sabe o que você passa dentro da pessoa. Né? Às vezes a pessoa está passando por grandes sofrimentos,
emocionais. Essa é a parte mais profunda de sua superação. Ela permanecer fiel mesmo quando não sentia nada. Ela escolheu amar por decisão, não por emoção. A expansão do amor. Com o tempo, outras mulheres se uniam a ela. Nasceram as missionárias da caridade, que hoje estão em mais de 130 países. Então você vê, ela começou sozinha, sem apoio, sem dinheiro, sem absolutamente nada. Mas ela não desistiu. Então elas cuidam dos moribundos, dos leprosos, órfãos, famintos, pessoas esquecidas pela sociedade. Teresa dizia: o que fazemos é apenas uma gota no oceano. Mas sem essa gota, o oceano seria menor. E é verdade, né? Então, não importa o quanto que você faça, faça. Santa Teresa de Calcutá nos ensina que a maior pobreza é a falta de amor. Tem uma frase que diz assim: a pessoa é tão pobre, que ela só tem dinheiro. Então, é isso. E servir é mais importante do que ser reconhecido. A fé é fidelidade, não sentimento. E que a superação mais difícil é vencer o desânimo interior. Ela não foi santa porque não sofreu. Ela foi santa porque continuou amando apesar do sofrimento. Santo Agostinho. Santo Agostinho, as minhas filhas estudaram Santo Agostinho, né? Tem foto, né? Santo Agostinho era bonitão, né? Então, por isso era meio perdido, né? A história de superação de Santo Agostinho é uma das mais fortes provas de que ninguém está condenado ao próprio passado. Ele não nasceu santo, tornou-se santo depois de uma longa batalha interior, marcada por dúvidas, vícios, buscas frustradas e uma inquietação que parecia não ter fim. É uma história profundamente humana, como todas aqui. Um jovem brilhante e perdido. Agostinho nasceu no norte da África, em 354, e desde cedo mostrou inteligência extraordinária, talento para a retórica, sede de conhecimento, mas também, como um jovem, buscava prazeres sem limites, vivia relacionamentos desordenados, tinha dificuldade em controlar seus impulsos. Quem nunca? Ele mesmo dizia que sua juventude foi marcada por desordem e inquietação. Sua mãe, Santa Mônica, rezava por ele incansavelmente. Sempre as mães, né? A busca desesperada por um sentido. E é o que a gente vê nessas histórias, isso, porque quando você não tem um sentido na sua vida, minha avó sempre me dizia: minha filha, na vida a gente tem que ter um propósito. A gente tem que ter um norte. Não fica aí, perdido. Então, ele tentou preencher o vazio interior com várias formas: prazeres, fama, sucesso intelectual, filosofias diversas. Ele aderiu ao maniqueísmo, né, uma doutrina que prometia respostas fáceis, mas não saciava a sua alma. Apesar de tudo, ele sentia que algo faltava. Era como se o coração dele estivesse sempre correndo atrás de algo que nunca alcançava. Essa quietação foi o início de sua superação. Ele não se conformou com uma vida vazia. O encontro com Santo Ambrósio. Em Milão, Agostinho conheceu o bispo Ambrósio. Pela primeira vez, ele ouvia alguém explicar a fé cristã com profundidade, inteligência e beleza. E é por isso que a gente deve, não importa a sua religião, mas que ela seja verdadeira, que ela te toque. E eu me lembro uma vez que eu estava, meus pais são muito católicos, né? Eu estava no púlpito da igreja, e aí estava ali com meus amigos conversando, e o padre falando lá embaixo, falando. Eu parei e falei: gente, o que eu estou fazendo aqui? Porque se o que o padre está falando não está me tocando, meu lugar não é aqui. Porque se estivesse me tocando, eu estaria prestando atenção. E não conversando aqui com meus amigos. Então, a partir daí, eu falei assim: não é aqui meu lugar.
e vou procurar outro lugar. Então, é isso, a gente tem que se sentir, a gente tem que se perceber, que não importa a sua religião, né? É católica, é protestante, da Umbanda, é espírita, não importa, mas que ela te diga algo. Isso que é importante. Então, isso abalou suas certezas. Ele começou a perceber que a verdade que buscava não estava fora, mas dentro, que Deus o chamava havia muito tempo. A luta interior. Agostinho descreve esse período como uma batalha dentro da própria alma. Ele queria mudar, mas não conseguia. Ele queria abandonar os vícios, mas se sentia preso. Queria entregar-se a Deus, mas tinha medo. E isso acontece com todo mundo. Acontece muito com a gente. Né? Pessoas que têm vícios, elas tentam. Às vezes você fala, não quer mudar. Não, às vezes ela quer realmente, porque ela sente que aquilo não faz bem. Mas, como eu falei lá no início, né, buscar apoio. Né, é buscar um apoio psicológico, é buscar um apoio na religião, dos amigos, dos familiares, de Deus. Até que um dia ouvi uma voz infantil dizendo, toma e lê. E lá na escola das meninas tem esse dia, porque tem o dia de Santo Agostinho e tem o dia do toma e lê, que é um dia sobre quiz sobre Santo Agostinho, né? Que são feitas várias perguntas, aí as crianças vão passando de fase, né? É muito interessante. Então, ele abriu as escrituras e encontrou uma passagem que falava de abandonar a vida antiga. Foi o golpe na resistência dele. A conversão é o começo. Agostinho decidiu entregar-se totalmente a Deus. Foi batizado por Santo Ambrósio na Páscoa de 387 e, a partir daí, abandonou a vida desregrada, deixou a carreira de prestígio, voltou para a África, fundou uma comunidade, tornou-se sacerdote e depois bispo. Sua superação foi transformar a própria história em fonte de sabedoria. O homem que transformou dor em sabedoria. Agostinho escreveu obras que marcaram a história como Confissões e a Cidade de Deus. Nelas, ele fala com sinceridade brutal sobre suas quedas, dúvidas e lutas. Não à toa, chama-se Confissões. É um livro bem grossão, tem ele lá em casa. Ele não escondeu seu passado, usou para iluminar o caminho dos outros. O legado. Santo Agostinho nos ensina que ninguém está longe demais para recomeçar. A inquietação pode ser um chamado. A verdade liberta, mas exige coragem. E que Deus transforma até os caminhos mais tortos. Sua frase mais famosa resume sua superação. Fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousa em ti. Agora, não podia deixar de falar de Santa Dulce dos Pobres. A história de superação de Santa Dulce dos Pobres é uma das mais impressionantes e luminosas do Brasil. Sugiro que vocês vejam um filme que é lindo. E assim, aquele ser franzino, delicado, mas de uma força espiritual maravilhosa. Não, e tinha umas partes muito engraçadas também, né? Então, Santa Dulce dos Pobres superou pobreza, doença, perseguições e falta de recursos para criar uma das maiores obras sociais do país, movida apenas por fé, coragem e um amor radical pelos mais vulneráveis. Infância marcada pela perda e pelo despertar da compaixão. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes nasceu em Salvador em 1814. Aos 7 anos, perdeu a mãe. Um trauma que poderia ter destruído uma criança, mas que nela despertou um senso profundo do cuidado com quem sofre. Aos 13 anos, já dizia que queria viver para os pobres. Essa daí, o passado dela não a condena. Só se for em outras vidas, né? A jovem que desafiou a própria família. Quando decidiu entrar para a vida religiosa, enfrentou resistência dentro de casa. Mesmo assim, seguiu firme e tornou-se irmã Dulce.
entrando na congregação das missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Ela não tinha dinheiro, influência ou saúde forte, mas tinha uma determinação que ninguém conseguia dobrar. A luta para abrigar os pobres começando do zero. Irmã Dulce começou acolhendo doentes e moradores de rua na própria casa. Depois nos becos de Salvador. Na própria casa não conseguia ficar porque começaram a reclamar. Quando foi proibido de usar os espaços públicos para abrigar os doentes, ela improvisou um hospital no galinheiro do convento. É engraçado, porque ela ia escondido, trazia escondido, as pessoas, Sim, num galinheiro. E ali nasceram as obras sociais Irmã Dulce. Construiu um hospital sem dinheiro, só com fé e coragem. Ela batia de porta em porta pedindo tijolos, remédios, camas, comida. Muitas vezes ouvia não. Muitas vezes foi humilhada. Muitas vezes passou fome junto com os pobres, mas nunca desistiu. Com o tempo, o galinheiro virou enfermaria, a enfermaria virou hospital, e o hospital virou um complexo de saúde que hoje atende milhares de pessoas por dia. Eu até me arrepio. A superação da própria dor. Irmã Dulce viveu décadas com problemas respiratórios gravíssimos. Ela dormia sentada, que não conseguia deitar, mesmo assim trabalhava até a exaustão. Quando alguém dizia que ela precisava descansar, ela respondia: o pobre não pode esperar. É igual o Betinho, Fome não pode esperar. Quem tem fome não pode esperar. Ela literalmente deu a vida pelos outros. Reconhecimento mundial e a santidade. Mesmo frágil, ela continuou ativa até seus últimos dias. Ela faleceu em 92, deixando uma obra gigantesca. Em 2019, ela foi canonizada pelo nosso queridíssimo Papa Francisco, tornando-se Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa nascida no Brasil. Legado de superação. A história dela prova que não é preciso ter muito para fazer muito. A compaixão é mais forte do que qualquer obstáculo. Uma única pessoa pode transformar o mundo ao seu redor. Hoje, suas obras atendem mais de 2 milhões de pessoas por ano, mantendo vivo o espírito da Mãe dos Pobres. Realmente, são histórias maravilhosas e inspiradoras. E por último, começamos com Francisco, terminamos com Francisco, Francisco Cândido Xavier. A história de superação de Francisco Cândido Xavier, o inesquecível Chico Xavier, é uma das trajetórias humanas mais impressionantes do Brasil, marcada por pobreza, doença, perseguições, trabalho incansável, uma fé que nunca se abalou. Chico Xavier superou uma infância traumática, pobreza extrema, problemas de saúde, décadas de críticas e perseguições, para se tornar um dos maiores nomes do espiritismo e da caridade no mundo, psicografando mais de 450 livros e ajudando milhares de pessoas. A infância dura onde tudo começou. Chico nasceu em 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Sua infância foi marcada por extrema pobreza, fome, trabalho desde muito cedo, a morte da mãe quando ele tinha apenas 5 anos. E ele perdeu a mãe, o pai ficou viúvo, e com muitos irmãos, o pai resolveu distribuir os irmãos. Ele foi, nessa casa onde foi deixado, a madrinha dele era a madrinha dele, imagina se não fosse. Ele sofreu muito maus tratos, Ela enfiava o garfo na barriga dele, ele não comia, e conta a história de que ele estava embaixo de um pé de jatobá, e aí veio um espírito que falou: come, abre jatobá e come jatobá.
que era muito, muito nutritivo e conseguia mantê-lo alimentado. Foi nesse período de dor que ele começou a ver e ouvir espíritos, algo que acompanharia por toda a vida. E quem tem criança, né, que tem essas visões, sabe, muitas vezes as pessoas não acreditam, né, de estar dominado pelo demônio, né, então é uma coisa bem complicada. Aos 12 anos, Chico voltou a viver com o pai e a madrasta, que o tratava com carinho, e ela foi realmente um anjo na vida dele. Porque foi ela que o incentivou a estudar e desenvolver sua mediunidade com responsabilidade. Mesmo assim, ele enfrentou zombarias, isolamento, incompreensão da comunidade, conflitos internos sobre sua missão. Mas nunca desistiu. O jovem operário que virou médium respeitado. Chico, ele trabalhava numa fábrica de tecidos, ganhava pouco e vivendo com simplicidade. Mesmo exausto, ele dedicava as noites à psicografia. Paulo e Estevão, ele escreveu no porão, com a luz ali, né, luxuriante de uma vela, para você ver a abnegação. Em 1932, ele publicou seu primeiro livro, Parnaso de Além-Túmulo, com poemas atribuídos a grandes autores já falecidos, um escândalo nacional e também o início de sua projeção. Ele foi processado pela família do escritor Humberto de Campos, e esse episódio se tornou um dos casos jurídicos mais famosos envolvendo mediunidade no Brasil. A família alegava direitos autorais sobre os livros psicografados, uso indevido do nome Humberto de Campos, que as obras deveriam gerar pagamento aos herdeiros, ou seja, queriam que os livros fossem reconhecidos como obra do escritor falecido, portanto, remunerados como tal. O Supremo Tribunal Federal decidiu que não era possível comprovar juridicamente que o espírito de Humberto de Campos era o autor das obras, portanto, não havia como aplicar direitos autorais. Chico Xavier não poderia ser responsabilizado como autor material dos textos, já que afirmava apenas psicografá-los. No resultado, a família perdeu o processo. Chico Xavier deixou de usar o nome Humberto de Campos nas obras psicografadas e passou a assinar como Irmão X. O caso se tornou um marco jurídico sobre mediunidade e direitos autorais no Brasil. A decisão reforçou a ideia de que a psicografia não pode ser tratada como autoria literária convencional. Perseguições, processos e calúnia e a força da humildade. Chico enfrentou acusações de fraude, processos judiciais, ataques da imprensa, desconfiança de religiosos e cientistas. Em vez de revidar, ele respondia com serenidade: eu sou apenas um cisco. Sua postura humilde e pacífica conquistou até seus críticos. A missão de consolar e o peso da responsabilidade. Chico psicografou cartas de filhos, mães, pais e irmãos encarnados. Tem até um filme, né, que são as mães do Chico, né, que fala das cartas que ele psicografava para as mães dos seus filhos. Ele nunca cobrou um centavo do seu trabalho. Todo o dinheiro dos livros era doado para obras sociais. Inspiração da própria dor. Chico viveu com problemas de visão, né? Escorria muito, vivia adormecido. Dificuldades respiratórias, dores crônicas, ele tinha uma angina, né, que o acometia volta e meia, que era muito forte. Crises emocionais e exaustão constante. Mesmo assim, atendia pessoas até de madrugada, sempre sorrindo, sempre acolhendo. O legado de amor e serviço. Ao longo da vida, Chico psicografou mais de 450 livros, realizou mais de 10 mil reuniões mediúnicas, ajudou a fundar obras sociais, consolou multidões, tornou-se símbolo de paz, caridade e humildade. Ele faleceu em 2002, no dia em que o Brasil foi campeão da Copa, como ele mesmo dizia que gostaria, um dia em que o povo estivesse feliz.
Por que sua história inspira tanto? Que Chico Xavier provou que a dor pode se transformar em missão. A humildade é mais poderosa que qualquer ataque. A fé pode sustentar uma vida inteira de serviço. O amor é a maior força de superação. É isso. Mensagem final. A superação começa com a crença em si mesmo. Cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Nunca desista dos seus sonhos. Você é mais forte do que imagina. Obrigada. Quero tirar um minuto. Vou passar a minha para você. Obrigada. Bom, antes de fazermos aqui a oração final, eu tenho um aviso, que eu acho que já foi até no grupo de recados, né? Do encontro do Quinto Seu, que vai ocorrer dia 21 de junho. Quer dizer, daqui a um mês ainda, né? De 3 às 18, 15 às 18 horas, na Rua Bambina, no Centro Cultural João 23. Então, quem quiser participar, o tema é Entrega-te a Deus. Tá? Não precisa inscrição, mas assim, o espaço é limitado, né? Então, quem tiver interesse, chegar um pouquinho, né, antes do horário para tentar pegar um lugarzinho, né? Enfim, esse folhetinho está ali, né? A gente vai botar. Então, se alguém quiser consultar depois, né? Tem muito mais detalhe aqui não. Tem o endereço e tal, mas foi mais ou menos o que eu já falei. Ele mora na igreja de Casa dos Espíritos, são as casas espíritas ali da Zona Sul, mas a casa